Hey guys, what's going on? Robert from International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente, você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Pessoal, uma coisa bem importante, a gente vai fazer dois vídeos meio que parecidos, você que está acompanhando aí a gente. Eu sempre falei para vocês tomarem cuidado com o Paulo Guedes. Desde o início da campanha de Jair Bolsonaro, ele sempre colocou o Paulo Guedes como o guru da economia, sempre tentando enfatizar que ele não sabia nada propriamente dito em economia. Então, são dois vetores importantes aí, porque a gente vê um cidadão que sempre trabalhou para o Estado, como Jair Bolsonaro, sempre foi um funcionário público, e por outro lado, o Paulo Guedes, que nunca trabalhou para governo nenhum, ou seja, ele veio da iniciativa privada. Mas só que aí eu sempre alertei cada um de vocês do que poderia acontecer e vocês viram que deram. A própria reforma da Previdência, que tira de vocês, de cada R$100, R$83 o trabalhador vai ter que pagar. A gente está vendo que é um tiro no pé. Eles não vão colocar índice de patamares na economia. Essa reforma que eles estavam alegando literalmente, que era o que travava o Brasil. Mentira, foi criado esse déficit maquiado. A gente sempre falou para vocês que a Previdência, que é o Social Security aqui fora, aí no Brasil a Previdência, tinha uma sobra de caixa de 400 bilhões, sem contar a desoneração. Então, isso é importante vocês saberem e eu já expliquei várias vezes. Outra coisa importante é que a austeridade de Jair Bolsonaro é sempre mostrar algo e depois desvincular. No próprio governo dele, ele também disse anteriormente que não ia fazer nenhuma reforma da Previdência, como vocês sabem, e negava com legitimidade a reforma de Michel Temer. Não só ele como um filho. Aí ele tentou passar a bola para Paulo Guedes, que está aí literalmente envolvido em escândalos, foi acobertado pela própria Operação Lava Jato, e você está vendo aí o que está acontecendo. Os Correios vão entrar de greve, e muitos dos funcionários do Correio votaram no Bolsonaro, que eu vi vídeos, eu vi passeata, eu conheço pessoas que trabalhavam, sempre ficaram na escola do Estado. Isso é interessante. O brasileiro só pensa no umbigo muitas das vezes, esquece daquele que está sofrendo. Então muitos daqueles que votaram em Jair Bolsonaro, no governo Jair Bolsonaro, agora estão sentindo na pele aí que Correio vai ser destatizado, privatizado, com certeza, porque a gente não vê, agora eles querem entrar em greve. Então, o que eu gostaria de levantar, essa questão importante e primordial para você que está acompanhando a gente aí, é que Paulo Guedes ele tem que ser investigado, ele tem que ser acompanhado. Tudo que está sendo feito tem que ser rápido. Ele está dando essa demonstração e ele sempre quer, como ele sempre gesticula, porque ele está com a cartilha de Washington, está seguindo o conselho de Washington através do Fast Track. Ele quer fazer tudo rápido, porque ele tem interesses nos setores estratégicos, que é onde está a mina, a válvula propulsora, o cérebro, o coração do Brasil, são os setores estratégicos, que muitas das vezes as pessoas não têm ideia. Só para você ter uma ideia, 80% da população é contra as privatizações. 75% é contra a reforma trabalhista, já foi. 69%, quase 70% também era, mesmo com as publicidades, com os merchandise, com as propagandas, você que está acompanhando que o governo gastou milhões pagando ratinho para falar que a reforma tinha que ser feita, pagando a outra da televisão, o Silvio Santos, e propaganda na Globo, isso e aquilo, deu no que deu. Agora quem paga cai nas costas do trabalhador que está aí sofrendo, e a gente está vendo aí que ele quer privatizar de qualquer forma. Então, todos os dias ele cobra do Salim Matar, que é o secretário de desestatização, de desinvestimento, o que eles vão vender na semana. A BR foi vendida também pelo preço de banana. Na mesma semana que o Sérgio Moro mandou a tropa de elite lá pegar os hackers de Araraquara russos, eles desviaram a atenção da população e fatiaram a própria BR com a ajuda da Merrill Lynch. Eu já fiz vídeo em frente a Merrill Lynch, um banco daqui que também já teve no passado, fatiando a Vale do Rio Doce na época de Fernando Henrique Cardoso, com o próprio dinheiro do BNDES. Então a gente tem que tomar cuidado, que daqui para frente eles vão privatizar. E ele está em cima, ele está tentando diminuir o tempo para que esse processo de privatização
durante esse 1 ano e meio, porque ele não vai aguentar o rojão. Ele já voltou a colocar 0,4% de toda a transação financeira da população, de bancos. Você sabe o que isso vai significar? O pobre vai ter que pagar. A volta da CPMF também. Vocês lembram que eu falei? Jair Bolsonaro falou que não ia, depois falou que ia. Hoje a gente viu aí que quem perdeu o serviço foi o secretário do próprio, né, Jair Bolsonaro, que foi mandado embora aí. O Sintra, que estava cuidando da Receita Federal, estava encaminhado aí, então ele disse que o próprio Paulo Guedes mandou embora porque eles não estavam entrando em acordo. Ou seja, Marco Sintra deixa a Secretaria da Receita Federal. Então, tudo isso que está acontecendo, e depois vai vir a Eletrobras, vai vir a Petrobras, a Embraer foi entregue por preço de banana, vocês lembram? A Embraer foi entregue pelo mesmo valor, eu sempre falo isso, que a Natura comprou a Avon. E nós estamos vendo a falência, a decadência aqui da Boeing, que está aqui próximo, aqui 15 minutos daqui dirigindo de carro. Então tudo isso, gente, que eu mostro para vocês, estou tentando mostrar para vocês, a minha intenção aqui é mostrar para a população humilde, para o povão em geral, o que é uma privatização. As pessoas não entendem, elas acham que o serviço do Estado atrapalha o crescimento, que o dinheiro da máquina, que o Estado é gigantesco, mas a própria Oi está entrando já em concordar, está correndo atrás do próprio BNDES para poder também receber financiamento. O próprio João Dória, vocês sabem aí, Luciano Huck, a JBS, sempre pediram dinheiro emprestado, grandes companhias, Camargo Correio, aí, e fora os bancos, Bradesco e Itaú no passado, sempre com juros lá embaixo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico, que é o BNDES, está para ajudar a população, não para ajudar essa burguesia que está aí nadando no dinheiro. Então o próprio Paulo Guedes está dando a mendigagem, esticando o pão com manteiga, com quissuco, para a população aí com R$500. Se você for lá assinar a partir do mês de outubro, provavelmente o mês que vem, você vai estar colocando a corda no pescoço. Então tudo isso, gente, tudo isso que está acontecendo é um cenário de um filme que a gente já assistiu no passado. Essa política de conciliação, essa política de presidencialismo de colisão, que a gente sabe muito bem, essa austeridade de Bolsonaro falar uma coisa e depois voltar atrás, está colocando esse fast track do próprio Senhor das Mentiras, não é Senhor dos Anéis, Senhor das Mentiras, Paulo Guedes, que é especialista em fundo de pensão. Ele acabou com os fundos de pensão do Correio, ele acabou com o fundo de pensão das pessoas que trabalham no banco no Brasil, do BNDES, investindo dinheiro na bolsa. Esse cara é enrolado, esse cara tem que ser investigado e o Sérgio Moro nunca investigou. Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, Onyx e principalmente a tucanaiada e principalmente o Banco Central, que tem toda a autonomia de Roberto Neto. Mesmo assim, queimando as reservas que estão aqui fora, o Banco Central não está conseguindo ainda controlar o dólar. Então tudo isso quem perde é você, porque literalmente mexe no seu bolso. E você tem que entender isso, porque tudo isso que está acontecendo, só para a gente terminar, as privatizações ou as desestatizações, quem perde é o país. Você não pode entregar o que você tem por nada. Porque, vamos supor, se a Eletrobras for privatizada, sabe o que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. O preço dela vai ser colocado abaixo. 40% quem faz a transação. Coloca no bolso e divide com os antagonistas. O resto vai para pagar juros e amortização da dívida. Não vai para distribuir para os pobres, gente. Para aquelas pessoas que precisam. Vai para entregar para 15 mil famílias que investem, que o governo é obrigado a pagar os juros da dívida. Juros e amortização da dívida. Por isso que o Brasil está aí travado. A maior corrupção não é a corrupção passiva. Se você for juntar Mensalão, Zelote, Sete Agarras, a dos Anões, Petrolão, não dá o que a dívida corrói, que é verdadeira corrupção, que a verdadeira corrupção tem sido dentro do próprio sistema. Então você que está assistindo, você tem que prestar atenção, você tem que aprender a ajudar outras pessoas a entender isso, porque esse patrimônio é seu, dos seus filhos, da sua família, dos futuros que virão, que estão aí na dependência disso, que nada é repassado. E esse cidadão, ele não pode fazer isso. Paulo Guedes, ele tem que depender do Congresso.
Congresso está com a maioria renovada, pessoas sem formação, pessoas de todo baixo gabarito, é um clã, é um cartel de pessoas que entraram na rabeira de Jair Bolsonaro como um todo. E você que está aí, você tem que entender que isso está sendo tirado por um cara que não é bobo. Ele está acompanhando o consenso de Washington, ele está dobrando o ativo dele, o ativo que ele tem, as propriedades que ele tem e principalmente os investimentos que ele tem, porque essas pessoas, só até o mês de agosto, nós fizemos o research aí, essa elite, essa burguesia já mandou mais de 600 bilhões de dólares para fora do Brasil. Você sabe o que isso reflete, o que isso significa? Você tem que entender isso. As privatizações, além de ser vendida para outra empresa, olha o telefone pré-pago que você está me ouvindo, é o mais caro, só para você estar me assistindo, está pagando 30%. Pré-pago mais caro, a Oi entrando em concordata, ela vai pedir dinheiro para quem? Bolsonaro, me ajuda aí. Aí ele vai lá, pega o dinheiro do Tesouro ou principalmente do BNDES. É isso que vocês têm que entender. O serviço aumenta, a eletricidade vai aumentar se a Eletrobras for privatizada, se o Correio também. Eles vêm com a desculpa, não, a UPS como está bombando nos Estados Unidos, ou o FedEx como está bombando. Não importa, a balança comercial aqui é diferente. O Brasil se gasta mais do que arrecada, aqui nos Estados Unidos é diferente. As pessoas ganham dólar e pagam em dólar. Toda sexta-feira tem. A gente tem que quebrar isso, gente. A gente não pode deixar essas coisas acontecerem literalmente. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso é o patrimônio do país. São coisas que você e eu não podemos deixar literalmente acontecer. Para eles fazerem esse tipo de coisa, eles têm que ter autorização do Parlamento, do Senado, da Câmara e do Senado, e principalmente da população. Eles não podem fazer isso sem autonomia da população. Fazer política de costa para a população, gente, é você abrir a porta para que a manada possa entrar dentro da sua casa. Tá dado o recado, eu estou falando sobre privatização e principalmente desse cidadão que é um mentecapto, ele precisa prestar conta de tudo que ele está saqueando no Brasil e a função dele é fazer isso da noite por dia. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Robert for International Pulso Research. Até mais.